Daí, pessoal, mais uma resolução. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 6y mais m igual a zero representa um círculo C e somente C. Aqui representa um círculo, tá? Ou representa uma circunferência. Isso é uma questão de definição. Depende de quem, né, elabora a questão e como utiliza a definição de círculo e circunferência. Mas, enfim, para que uma equação represente uma circunferência, eu preciso atender três condições. Então, de forma informal, de forma mais direta, eu posso dizer que para que uma equação represente uma circunferência, é necessário que o coeficiente de x ao quadrado seja igual ao coeficiente de y ao quadrado. Ou seja, o que eu tiver aqui na frente do x ao quadrado, por exemplo, 5, aqui também tem que ser 5. Se na frente do x ao quadrado é 3, aqui tem que ser 3. Se aqui for menos 8, aqui no y ao quadrado tem que ser menos 8. Então, a primeira coisa de que eu preciso é que os coeficientes aqui, então vou botar um coeficiente na forma de um parâmetro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, k, aqui tem que ser k também. A segunda condição é que não pode se manifestar na equação o termo em xy. Então, olha aqui, ó, xy não pode aparecer na equação. E a terceira condição é que o raio seja maior que zero, logicamente. O raio não pode ser negativo e nem zero. Se o raio é zero, é como se eu não tivesse o círculo, tivesse só o ponto, né? Só as coordenadas do ponto. Bom, então aqui são as três condições de forma informal. Para formalizar isso, eu vou escrever a equação da circunferência genericamente colocada assim: ax ao quadrado mais by ao quadrado mais c que multiplica o x mais d que multiplica o y mais e que multiplica xy e mais o f termo independente, isso igual a zero. Então, a partir dessa equação, as condições: eu preciso que a seja igual a b, ou seja, os coeficientes dos termos x ao quadrado e y ao quadrado são iguais. Eu preciso que o e seja igual a zero, para que desapareça aqui, ó, o termo em xy. E eu preciso que o raio seja maior que zero. Aí o raio maior que zero, eu posso reescrever isso dizendo que a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado menos o termo independente, que seria aqui o f, ó, menos o f, menos o termo independente, isso tem que ser maior que zero. Então, isso aqui, na realidade, é como se fosse a fórmula do raio. Na realidade, não é como se fosse, é a fórmula do raio. Então, o raio tem que ser maior que zero. E aí eu vou observar essas três condições aí na equação. Primeiro, os coeficientes a e b são iguais? Sim, porque aqui é 1x ao quadrado e aqui também é 1x ao quadrado. Então, a primeira condição está satisfeita. O e é igual a zero? Sim, o e é igual a zero porque não tem aqui na equação o termo xy. Então, a segunda condição também está satisfeita. E aí eu vou para a terceira condição. Eu quero que o raio seja maior que zero. É onde justamente vai aparecer o m aí. Então, fazendo a substituição, eu tenho que raiz quadrada de a ao quadrado. Lembrando que o a é a coordenada x do centro. Então, o centro dessa circunferência tem coordenadas a e b, x do centro e aqui y do centro. Na equação geral, esse a ele é obtido se fazendo o coeficiente do x, trocando o sinal e dividindo por 2. Como regra prática, né? Eu posso pegar aqui, ó, o coeficiente do x, que é mais 4, troco o sinal e divido por 2. Então, isso vai me dar menos 2. E o y do centro, faço a mesma coisa em relação ao coeficiente do y. Troco o sinal e divido por 2. Trocando o sinal vira 6, divido por 2, 3. Então, aqui é menos 2 e 3.
Então isso são as coordenadas do centro, e aí eu jogo na fórmula. O A é 2, aliás, menos 2 ao quadrado, mais o B, que é 3 ao quadrado, menos termo independente. O termo independente justamente é o que eu estou querendo, que é o M. E isso tem que ser maior que zero. Aí eu tenho menos 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado 9, menos M. Isso maior que zero. 4 mais 9 dá 13, então eu tenho aqui 13 menos M tem que ser maior que zero. Para que essa raiz aí seja maior que zero, logicamente que o interior aqui, ó, tem que ser maior que zero. Se o radicando aqui for maior que zero, eu tenho um valor positivo, portanto, aí a raiz desse número positivo será maior que zero. Então eu vou escrever isso. Vou dizer que 13 menos M tem que ser maior que zero. Então 13 tem que ser maior. Esse M faz a falsa passagem vindo para cá, mais. Então se 13 é maior que M, isso é o mesmo que falar M menor do que 13. Então está aí a condição para que esta equação represente uma circunferência. O valor do M, então, deve ser um valor abaixo do 13. Portanto, eu fico com a alternativa E, M menor que 13. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.